Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre tinta imobiliária. Vamos falar no modo geral o que acontece dentro das tintas imobiliárias, complementos também. Porque eu digo imobiliária porque existe automotiva, existe industrial, outro tipo de loja, outro tipo de vendedor, outro sistema para você poder comprar. Cada um tem sua particularidade, é bem diferente do sistema imobiliário. Existe tinta naval, existe tinta de aviação, existe tinta de artesanato e assim vai. Bom, de modo geral, as tintas, vou fazer aqui um pouco grande, que é nosso galãozinho. As tintas, elas são compostas por 4 partes principais. Então aqui estão divididas em 4 partes. A primeira são os pigmentos. Depois são as resinas. Aqui são aditivos. E aqui são diluentes. Vamos lá. Os pigmentos, eu comentei uns dias atrás, também são cargas. É porque tem tinta que é feita de pigmento, tem tinta que é de carga, que é mais barata, tem tinta que é um misto dos dois. E comentei também semana passada que os pigmentos, elas são partículas sólidas, ela é um pó. Por isso que elas descem e ficam no fundo da lata. Daí a importância de você mexer toda vez que você for usar a tinta. Bom, os pigmentos, toda a tinta é composta de vários pigmentos. Alguns deles são responsáveis pela cor e cobertura da tinta, enquanto outros proporcionam a facilidade de lixar e a dureza do filme, consistência da tinta e por aí vai. Então, vamos resumir em cobertura. As resinas. Bom, a resina é o elemento mais importante dentro da tinta, porque é elas que formam aquela película protetora. Existe de vários tipos de resina, cada uma com a sua finalidade. Então, no modo geral, a resina é resistência. Os aditivos. Esses aditivos, eles são componentes utilizados em pequena quantidade dentro da tinta. E ela tem a função de modificar a tinta, né? Melhorar a composição da tinta. Alguns aditivos, por exemplo, são secantes, outros são anti-espumantes, porque quando você mexer a tinta faz espuma. Tem fungicida e etc. Dependendo da tinta, tem seus aditivos. Então, aditivos, eu não vou anotar nada. Diluente. Diluente, ele, na verdade, é líquido, ele evapora depois da aplicação. Então, na verdade, isso aqui a gente adiciona e depois, quando você pinta, ele evapora. Daí a importância de você diluir a tinta. Porque o que acontece? Dentro das tintas existem as suas características. E uma delas, por exemplo, é o alastramento. O alastramento, também chamado de nivelamento. Alastramento. Ou nivelamento. Ele, na verdade, quando você aplica a tinta, se você olhar no microscópio, ela fica assim, ó. Então, quando você dilui corretamente, ela alastra e ela expande e faz com que o filme fica perfeito, sem mancha nenhuma, sem relevo. Então, quando a tinta é um pouco grossa, ela acaba ficando, você não dilui corretamente, ela fica ondulada, inclusive no pincel fica marcado, né? Então, esse diluente, ele é sempre em forma líquida, ele permite o bom nivelamento. E para látex a gente usa água, para tinta base de óleo sintético a gente costuma usar água ras, porque thinner é amarela. Então, quando já se fala de esmalte sintético, sempre água ras. Thinner é para limpeza, água ras é para diluição. Bom, pessoal, o que acontece? Dentro das tintas, tanto látex, esmalte, acrílico e assim vai. Ela tem 3 partes. A primeira a gente chama de tinta, a segunda a gente chama de massa e a terceira a gente chama de fundo, que em inglês quer dizer primer. Bom,
A tinta, ela é composta igual a gente fez o desenho ali em cima. Aqui a carga, e aqui a resina. A massa, para dar preenchimento, a carga é que dá cobertura. Então, na massa corrida, ela vem mais carga e pouca resina. E seus aditivos também aqui em cima, tanto um quanto o outro. Bom, o fundo, ele vem em maior quantidade de carga para poder preencher os poros. Ele serve, na verdade, para... Quer dizer, isso para o acrílico. Ele serve para preenchimento e alguns outros tipos de fundo serve para ferrugem. Por exemplo, é o fungicida. Então, posso colocar aqui, ó, fungicida. Então, quer dizer, cada tipo de grupo tem os mesmos produtos e só muda a proporção. Claro que eu não posso falar de forma química, mas aí muda também seus aditivos e muitas vezes o diluente e assim vai. O que acontece é que, assim, ó, quando você pega a tinta látex, ela tem a látex, a resina látex, a massa, a resina PVA, a massa PVA e o fundo não tinha feito. Aí pegaram a tinta, criou-se a resina acrílica, pôs a massa acrílica, textura acrílica e o fundo acrílico, que é o selador acrílico. Por exemplo, esmalte sintético. Esmalte sintético muda esse tipo de resina, é uma resina sintética, o diluente passa a ser água ras. Aqui na massa é massa a óleo, então a carga fica o mesmo, a resina é óleo, né, resina sintética. Quer dizer, a massa, na verdade, eles fazem da época do esmalte da tinta a óleo. Então a resina era resina a óleo e massa a óleo. Agora criou-se o esmalte sintético, uma resina um pouco mais resistente ao tempo. A massa continua sendo óleo porque é fundo. E o fundo é o zarcão, que tem fungicida. Por exemplo, se a gente pegar o Ferrox. O Ferrox, ele praticamente, ele só tem fungicida. E Ferrox é um neutralizador de ferrugem. Então ele bloqueia a ferrugem, ele neutraliza. Por exemplo, o PCF, ele é um convertedor de ferrugem, ele converte em fundo, convertedor. Então, na verdade, eles são complementos que entram nesse grupo aqui do fundo de complemento. Então, pessoal, isso na verdade, assim, esse assunto vai longe, eu poderia ficar falando horas aqui. Eu quero dizer o seguinte, a gente como pintor, a gente não deve se envolver tanto nisso, inclusive em relação a pigmento, carga e pó. Muitos pintores, ele quer fazer a cor e acha que é uma responsabilidade do pintor, quando não é. Ele pode vender esse serviço como adicional, mas lembrando sempre para o cliente que a gente não é colorista. Dentro da área da pintura existe o colorista, existe o vendedor, o químico, então a gente na verdade é somente o pintor. Beleza, galera? Fica a dica e bom descanso a todos aí. Até mais.